Olá pessoal, vamos continuar com a nossa série de aulas aqui para revisão nesse período de recesso. Falamos na aula anterior sobre o comprimento da circunferência. Então nessa aula agora a gente vai fazer um exercício, uma aplicação desse comprimento da circunferência. É uma novidade na aula de hoje que não teve em aulas anteriores. Ao final da aula eu vou deixar 3 exercícios para vocês tentarem fazer como se fosse um dever de casa, né? E eu vou colocar na descrição do vídeo o gabarito desses exercícios. Se você tiver dúvida, é só você colocar lá nos comentários, eu vou tirando a sua dúvida, mas o gabarito vai estar lá na descrição do vídeo. A maneira de você ir treinando, tenta fazer sem olhar o gabarito, depois é só você conferir. Vamos lembrar um pouquinho da aula anterior. Quem não assistiu ainda o comprimento da circunferência, era bom assistir para poder entender o que a gente está caminhando aqui nessa aula. Eu coloquei aqui uma circunferência, né, na cor azul e estou informando a você que o raio dessa circunferência é um raio de 12 centímetros. Então eu peguei o meu compasso, abri 12 centímetros e fiz essa linha azul aqui, que eu chamei, logicamente, de circunferência. Na aula anterior, eu ensinei a você a calcular o comprimento da circunferência. Mas vamos lembrar umas coisas. Vamos imaginar que eu pego essa linha azul, eu corte essa linha azul aqui e estico ela aqui, ó. Esse é o meu comprimento visual, aqui, ó, da minha linha azul. É a minha linha azul esticada, ou seja, é a minha circunferência esticada. Aí eu fiz o seguinte. Peguei um pedaço dessa linha azul, que vai do ponto A vermelho até o ponto B vermelho, peguei esse arco, né? Esse pedaço aqui, essa faixa da linha azul, pintei de vermelho e peguei essa medida e estiquei aqui. Então veja bem, eu tenho aqui 2 segmentos, o segmento azul, que é a minha circunferência esticada, e um pedaço dessa circunferência que eu pintei de vermelho está aqui. Para quem não visualizou, eu estou pegando esse pedaço aqui, ó. Então, é como se eu tivesse uma circunferência aqui na minha mão e cortasse um pedaço dessa circunferência para fazer um arco de cabeça, né? Então, eu tenho aqui, ó, esse arco eu cortei e estiquei ele aqui. E o meu objetivo é saber hoje quanto vale em centímetros esse meu segmento vermelho, ou seja, qual é a medida do comprimento desse arco vermelho, que vai do ponto A até o ponto B. Bom, vamos começar pelaquilo que a gente já sabe. Pela aula anterior, eu disse a você que para calcular o comprimento azul, ou seja, o comprimento da circunferência, o que eu fazia? Eu pegava o diâmetro da circunferência e multiplicava por π. A gente vai adotar o π aqui como sendo 3,14. Então a gente viu isso na aula passada. O comprimento da circunferência é o diâmetro vezes 3,14. Tem a explicação lá detalhada por que dessa multiplicação por 3,14. Então eu tenho aqui uma circunferência de raio 12 centímetros. Foi dado o raio da minha circunferência. E como a gente já sabe, o diâmetro, que é o que eu quero, é o dobro do raio. Então, se o meu raio mede 12 centímetros, o meu diâmetro ele vai medir o dobro, ou seja, ele vai medir 24 centímetros. Então, eu pego a medida do diâmetro, 24 centímetros, e multiplico por 3,14. Fazendo essa conta, que é uma conta relativamente simples, 24 vezes 3,14, eu já fiz essa conta anteriormente, dá 75,36 centímetros. Então, veja bem, eu tenho uma linha azul que esticada me deu um comprimento de 75,36 centímetros. Ou seja, desse ponto aqui até esse ponto, eu tenho 75,36 centímetros. Isso a gente ensinou como calcula na aula passada. Só que o que eu quero agora não é o comprimento da minha linha azul.
Eu quero o comprimento da minha linha vermelha. Então você está observando pelo desenho que eu fiz que a linha vermelha ela é um pedaço, ela pega um pedaço da linha azul. O segredo é a gente descobrir que pedaço é esse. Então eu preciso entender quantas vezes a minha linha vermelha vai caber aqui na minha linha azul. Eu sei que ela é menor, né? O meu arco vermelho, ele é menor que o meu arco azul, já que o meu arco azul é um arco de volta completa, né? É um arco que mede 75,36 centímetros. O objetivo da aula é exatamente esse aqui, saber o comprimento desse arco que vai do ponto A ao ponto B. Repara uma coisa como isso é bem simples. Eu dei aqui um ângulo de 120 graus. O que eu estou querendo dizer com isso? Que esse arco ele tem uma curvatura do ponto A ao ponto B e essa curvatura é uma curvatura de 120 graus. Lembra? Esse arco não mede 120 graus. Eu quero a medida desse arco em centímetros. Então eu vou estabelecer uma relação do ângulo que eu tenho de 120 graus com o ângulo da minha volta completa. A relação é a seguinte: 120 graus é a terça parte de 360 graus. Pô, mas como é que eu vou saber de cabeça que 120 graus é a terça parte de 360 graus? Basta você fazer o seguinte, ó. Você pensa assim, 120 é uma fração de 360. Você simplifica essa fração aqui, 120 simplificado com 360 equivale a 1/3. Lembra que 360 é um triplo de 120. Com isso, eu vou saber que o meu ângulo de 120 graus representa 1/3 da minha volta completa e a minha volta completa mede 75,36 centímetros. Então, o meu arco vermelho, este segmento aqui, ele vai ser 75,36 centímetros dividido por 3, porque ele é 1/3, ele é equivalente a 1/3 da minha linha azul, equivalente a 1/3 da minha volta completa. Fazendo essa conta aqui, eu já fiz essa conta anteriormente, não estou fazendo nada de cabeça, eu vou ter 25,12 centímetros. Então, veja bem, eu tenho que este pedaço vermelho aqui, que é uma fração do meu pedaço azul, medindo 25,12 centímetros. O segredo está onde? Fazer a comparação do ângulo dado, do ângulo de 120 graus, com 360 graus. Só para lembrar, essa conta que eu fiz aqui, eu fiz, na verdade, 1/3 de 75,36 centímetros. Calcular 1/3 de 75,36 centímetros é dividir 75,36 por 3. Eu só cheguei a essa conclusão porque eu percebi que a minha curva aqui, que é uma curva de 120 graus, corresponde a 1/3 da curva completa, que é uma curva de 360 graus. Então, esse é o segredo de saber pedaços da circunferência, ou seja, pedaços das circunferências são chamados de arcos da circunferência. Eu tenho aqui 3 aplicações, todas elas estão em centímetros, onde eu quero a distância do ponto A ao ponto B, ó, quanto mede do ponto A ao ponto B, aqui também, quanto mede do ponto A ao ponto B, e a mesma coisa na terceira. Eu aqui dou um raio de 8 centímetros, um ângulo de 90 graus. Eu aqui dou um raio de 6 centímetros, o ângulo aqui, eu acho que você já sabe, né? Não preciso falar. Aqui eu dou um raio de 5 centímetros e um ângulo de 36 graus.
Em todos eles, eu quero saber quanto vale em centímetro cada arco. Lembrando que eu só posso pensar nisso depois que eu sei o comprimento da minha circunferência. E o comprimento da minha circunferência está aqui, ó. Diâmetro vezes 3,14. Ok? Próxima aula, a gente vai fazer uma outra revisão, a gente vai fazer outras aplicações, mas não deixa de fazer esse dever de casa aí e ver o gabarito lá na descrição do vídeo. Um abraço, até a próxima.